Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Na manhã de hoje, iniciamos o dia com o nosso devocional diário, explorando uma passagem bíblica poderosa que fala sobre a nossa confiança em tempos de tempestade. Mateus 8, 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, Jesus e seus discípulos enfrentam uma tempestade feroz no mar. O barco estava sendo sacudido pelas ondas e os discípulos estavam apavorados. No entanto, o que mais chama a atenção é que enquanto a tempestade rugia, Jesus estava dormindo tranquilamente. A tempestade revela a nossa fragilidade e limitação, assim como nos ensina lições preciosas. É nos violentos temporais que podemos alcançar as revelações mais profundas sobre o poder e o amor divino. As tempestades não vêm para nos derrotar, e sim para nos fortalecer. Ela nos mostra que mesmo nas piores tempestades da vida, Jesus está presente conosco. Ele nunca nos abandona, mesmo quando a situação parece desesperadora. Outro aspecto revela a importância da fé. Os discípulos, apesar de estarem com Jesus no barco, entraram em pânico por causa da tempestade. Jesus os repreende por sua pouca fé. O problema não foi a falta de fé em si, mas sim o medo. Pois o medo é capaz de nos fazer esquecer que é Jesus. Não faz sentido algum termos medo, quando sabemos que quem está na direção é Jesus, aquele que tudo pode. A falha dos discípulos, assim como a nossa, é perceber que diante das tempestades da vida não há o que temer. Quantas vezes em nossas próprias vidas nos sentimos como os discípulos naquele barco, enfrentando tempestades que parecem insuperáveis? É nesses momentos que precisamos lembrar que Jesus está conosco. Ele nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. O mar pode estar revolto, o vento forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites está repousando na nossa embarcação. E com Jesus no barco estaremos sempre seguros. Ele controla tudo, e até as forças da natureza são subjugadas pelo seu poder. A fé não significa que não enfrentaremos tempestades, mas que, mesmo no meio delas, podemos encontrar paz e confiança em Jesus. Ele é aquele que acalma as tempestades e nos guia com segurança através delas. Assim como disse o salmista, o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Salmo 107, 23 a 30. Por isto, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com ele em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, em tempos de tempestade, reconhecemos tua soberania sobre todas as circunstâncias. Pedimos que aumentes a nossa fé, para que possamos confiar em Ti plenamente, independentemente das adversidades que enfrentamos. Assim como Jesus acalmou a tempestade naquele dia, pedimos que acalmes as tempestades em nossas vidas. Dá-nos a serenidade para enfrentar os desafios com fé inabalável. Dá-nos serenidade para enfrentarmos o dia de hoje, com fé e confiança que o Senhor tem o controle da minha vida e nada acontecerá sem a sua permissão. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se de que a confiança em Jesus nos permite enfrentar qualquer tempestade. Mesmo quando tudo parece sombrio, Ele é a nossa âncora, a nossa paz e a nossa segurança. Nunca deixem que o medo ou a dúvida dominem seus corações. Em vez disso, confiem naquele que acalma as tempestades e os guia com amor.
Que esta mensagem nos encoraje a confiar mais em Jesus, mesmo nas piores tempestades da vida. Ele está conosco e com Ele podemos enfrentar qualquer desafio. Tenham todos um dia abençoado na certeza que o Senhor se faz presente.